Oi, gente. Boa tarde. Esperar a Mônica entrar, minha convidada chegar. Enquanto isso, eu vou botando o nome da nossa live de hoje. Vou pegar aqui na minha colinha. Com quem você aprendeu a amar? Oi, Lucinha. Deixa eu só botar o nome da nossa live aqui. E aí eu já vou... Peraí, a Carla já tá aqui. Vocês estão me ouvindo? Oi, Regina, boa tarde. Oiê, É, pontualíssima. A Mônica também. Eu nem consegui botar o nome da live. Peraí, deixa eu chamar a Mônica. Pronto. Gente, boa tarde. Essa é a Carla. Eu vou apresentá-la, esperar a Mônica chegar. A Mônica chegou, estamos todas aqui. Oi, Mônica. que alegria! Muito bom, 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 bom. Muito É, obrigada pelo convite, gente. Estou fingindo que eu estou super calma, mas não estou, não. Mas a gente também não fica super calma também, não. Tem que te confessar, eu já melhorei muito do início, mas sempre tem um friozinho na barriga. Mas, como diz a Fernanda Montenegro, comparações não. Bem à parte, se você não sente um frio na barriga, você não faz uma boa apresentação. Então, o frio na barriga faz parte, Carla. Então, muito estou no bom ter caminho você certo. aqui. Tá, tá. Exatamente. Eu faço das Mônicas as minhas palavras. Nunca é... Ah, beleza, vou ali fazer uma live, sabe? Até porque, né, eu acho que isso aqui a gente se dedica muito, a gente, né, tem um preparo, são nossos pensamentos, então eu acho que é até justo a gente ficar com esse friozinho na barriga, porque a gente bota muita energia aqui. Eu acho que tudo que a gente bota energia causa esse lugar de desconforto, né? Se não bota energia, não tem desconforto. Bom, Carlinha é novata aqui, a gente vai começar as nossas apresentações. Hoje a nossa live é Com quem você aprendeu a amar. A gente está trazendo esse tema do amor e Carlinha vai ajudar a gente a pensar publicamente sobre isso. E vamos começar a apresentar a base. Você apresenta, Mônica, eu apresento. Apresenta você, eu tenho apresentado ultimamente, pode apresentar você para mudar o discurso um pouquinho. É porque você faz isso muito bem, mas é bom a gente treinar e ó, dar o friozinho na barriga, porque não está acostumado. Bom, nós somos a Base Diálogos, um quarteto multidisciplinar, que sou eu, psicóloga, eu venho na parte da saúde mental, mas eu trago mais um ponto de vista individualizado. Temos a Mônica, também psicóloga, que tem uma pegada da terapia familiar, casal, que é com isso que ela mais se familiariza e ela vem com essa lente, com esse ponto de vista. Temos Bebel Montenegro, que é uma planejadora financeira, e Olivia Furtz, adoro o sobrenome dela, que é da área de direito de família e traz mais, né, essas reflexões sobre do ponto de vista jurídico. Óbvio que todo mundo dá pitaco e palpite na área dos outros, mas é mais ou menos assim que a gente funciona. E vira e mexe, a gente traz alguém, uma convidada, geralmente é do nosso meio profissional, da amizade, que converse também com o que a gente fala. A Carla é psicoterapeuta de família, de casal, sistêmica, ela faz parte do nosso ciclo profissional, dos mesmos cursos com a Mônica. Além de ser, né, desse ciclo, ela também é minha grande amiga, que eu gosto muito, e é um prazer
trazê-la aqui hoje. Ela aceitou, a gente, né, já estava tentando, ela se esquivou, mas a gente correu atrás dela e hoje ela está aqui para falar sobre nos ajudar a pensar publicamente, porque esqueci de falar, na base de diálogos aqui, essas lives, a gente tenta democratizar assuntos difíceis, assuntos que a gente acaba não falando no nosso dia a dia ou trocando ideias com profissionais. Então, a gente tenta trazer para esse espaço a nossa experiência profissional, não tem nenhum tom professoral, de uma forma mais democrática e popular para falar de assuntos difíceis, para trazer um pensar público, né, das nossas reflexões e dos nossos debates. Então, todo mundo que está aqui hoje, é importante também a interação de vocês. Se vocês quiserem fazer perguntas ou comentar alguma coisa, escrevam aqui. Sempre que a gente pode, a gente consegue dar uma olhada e tentar responder o que vocês perguntam, o que vocês comentam. Então, essa interação também é muito legal. E, ao final, encaminhem essa live para os seus conhecidos, para quem vocês acham que pode se beneficiar desse pensar público, e também avisar que as nossas lives agora ficam gravadas no YouTube. Além de elas ficarem gravadas aqui, se vocês quiserem ouvir depois ou encaminhar para alguém, está no YouTube como Base Diálogos. Carlinha, você quer se apresentar? Tem alguma coisa que eu não falei sobre a sua formação? Porque eu acho que eu fui muito genérica, né? Não, maravilhosa, é isso mesmo. Eu acho que o tema, Paty, já é um pouco pretensioso, né? Na hora que você perguntou para mim assim, o que você quer falar? Eu falei, quero falar de amor. Eu falei, nossa, que pretensiosa. Mas eu acho que a ideia é essa mesmo, assim, de trazer um tema, porque essas ideias, por exemplo, do amor, eu vou tentar aqui conversar com vocês hoje do amor não necessariamente como um sentimento, mas como uma decisão deliberada, uma escolha de trazê-lo para a nossa vida, né? Não é algo simples, amo e ponto e acabou, mas como eu pratico isso, né? E aqui hoje a gente já começou, vocês me acolhendo, né? Nesse momento de eu chegando aqui, insegura, nervosa, né? A gente já abre um caminho para uma ética amorosa. Eu e você, a gente vai falar das variedades do amor, né, Paty? A gente tem o amor de amizade, o amor que eles chamam de amor-filia, que a gente vai desenvolvendo. Então, eu acho que para trazer isso, até para como que a gente pode, no nosso meio, falar mais, entender mais, como que a gente aprendeu a amar na nossa família, com os nossos amigos. Então, eu acho que é isso, é pensar o amor como uma escolha diária, tanto para as pessoas que estão à nossa volta, com quem a gente se relaciona. Ficamos muito restritos, né? O amor romântico, a ideia de que o amor só pode ser contextualizado, e perdemos tanto das perspectivas ao longo do tempo. E partindo também da ideia de que essas ideias são construções históricas e sociais, como é que hoje a gente tem visto isso na nossa sociedade, né? Aconteceram tantas violências, que a gente falou isso ontem, né? Desses eventos dos meninos, né? Dessa coisa das escolas de São Paulo, no Rio também. Então, trazer para a gente como a gente pode praticar uma ética mais amorosa e trazer isso para o nosso dia a dia. E aí a gente pode pensar juntas aqui como que cada um vai lidando com isso na própria vida e na sociedade também, de uma maneira geral. Sim. Posso falar? Deve.
eu fiquei com essa provocação de vocês, né? Com quem eu aprendi a amar. E sempre que me fazem essa pergunta, a primeira pessoa que vem na minha cabeça é sempre a minha avó paterna, que me acolheu no momento difícil, que eu era pequena, que eu estava extremamente carente, me botou sentada numa poltrona bem confortável, me deu laranja-lima para chupar e novela de rádio para ouvir enquanto me ensinava a fazer vagonite. Vocês nem devem saber o que é isso. É um tipo de bordado que você vai entrando, que tem muito de uma lógica matemática. Então, ela me tirou da escola, porque disse que eu estava numa situação de muito estresse, que não podia ficar na escola. E bordando vagonite foi meu primeiro processo terapêutico de cura, baseado nesse afeto da minha avó. E eu sempre fiquei com essa máxima, né? Eu sou a pessoa que eu sou porque eu aprendi isso com a minha avó quando eu tinha 8 para 9 anos. Mas fui mais longe. E aí comecei a pensar hoje, né? Nada é por acaso, seria aniversário do Júlio, né? Hoje? Uau! E isso sempre é engraçado. A data do aniversário me mexe muito mais comigo do que a data da morte. A data da morte não traz a memória do que traz a data do nascimento. E eu fiquei pensando que ele talvez foi a segunda pessoa que eu poderia trazer. Eu acho que até poria meu pai junto com a minha avó, que eles eram muito parecidos, mas a aprendizagem que eu tive com o Júlio do Amor foi diferente da aprendizagem da minha avó. De desafio, de crescimento, de lidar com diferenças, né? Isso que você falou, como eu pratico amor, Carla, acho muito interessante, porque eu encontrei uma outra forma, né, de não ser acolhida como eu era, com 8 anos por um adulto, e uma relação de adulto e criança, mas uma relação de 2 adultos que vão aprendendo na relação dos dois como a gente pode amar e ser amado dentro de um contexto com filhos, com famílias de origem, né? Então, foi, acho que, a segunda aprendizagem. E aí, vindo para cá e pensando no tema, eu falei, nossa, achei mais alguém que me ensinou a amar, que é a minha mãe, que era uma pessoa que, assim, que eu tive uma relação extremamente difícil na infância e na adolescência, mas que eu hoje me dou conta de que a minha energia, a minha garra, a minha sede de viver, a minha positividade vem do exemplo que a minha mãe deu, da coragem que a minha mãe deu, me ensinou, né? E me trouxe como uma forma de amor. E tinha uma frase dela que ela dizia assim, se a vida te der um limão, tenta fazer uma limonada. E ela ganhou muitos limões. E todos nós temos limões na nossa vida, né? Então, queria agradecer a você por essa bola que você botou no campo, que fez eu fazer uma viagem no tempo e na minha história, e uma gratidão a todos esses personagens da minha família que me ensinaram a amar. Isso que você falou é tão importante, né, Mônica? Porque assim, você falou das variedades do amor, né? Você com o Júlio, você começou até, imagino, quando vocês, logo no início da relação, é o amor romântico, aquela coisa que está começando. E o que vocês construíram ao longo da vida é o amor maduro, que é uma outra história, que tem outras características. E que, quando a gente idealiza muito, a gente acha que se foge daquela definição padrão, não é amor. E uma outra coisa curiosa que você falou, que me toca, é que não existe amor sem dor. A gente passa por esse lugar. Então, a gente vai idealizar. Amar não é ter relações perfeitas. Amar é escolher. E eu acrescento outra, Mônica, no teu amor, eu vou ser audaciosa de te dizer.
Porque, por exemplo, o amor-filia, né? Eu sei que você é uma mulher que tem muitos amigos. E o amor da amizade é um amor que traz uma consistência que nos conecta, né? Essa também é uma outra característica, né, do amor, é você se conectar com o outro. Então, em cada variedade desse amor que a gente vai praticando ao longo da vida, a gente vai encontrando essas pessoas. Eu sou uma pessoa que vim de Minas, saí de casa com 17 anos, imagina. Então, assim, as minhas amigas, eu tenho amigas de barriga. E isso só é possível preservá-las com dedicação, com prática. Eu preciso. Não é um amor diário, como alguém, né? Como a gente viveu, né, Paty? Uma do lado da outra, um amor ali diário. Mas é uma escolha de querer que essas pessoas façam parte da minha vida e investir nelas. Então, a amizade também é uma qualidade do amor que a gente aprende, né? Momentos que a vida vão distanciando, tão longe, a gente separa, né? Não é uma coisa do casamento, né? Que você está ali todos os dias, mas são amores tão importantes que nos conectam e nos tiram desse isolamento. Vou falar agora. Ando muito, né? Não, tá tudo ótimo. Hoje a plateia e todos os nossos queridos seguidores vão ter 3 psicólogas, então o tema hoje vai entrar pela barriga, pelo coração, pela alma. Isso é inédito aqui, né? Três profissionais da área de saúde juntas no dia. Eu fiquei pensando, né, no que vocês estavam falando e pensando, né, também sobre mim, sobre como eu aprendi a amar. A gente, em alguma outra live, a gente já tocou nesse assunto e eu me lembro, não sei se foi aqui ou se foi, pode ter sido em outro lugar, deu trazendo muito uma memória de amor para mim é a lembrança, sei lá, do biscoitinho de nata que minha avó fazia para mim, do meu pai, enfim, falando algumas coisas para mim. E com essa reflexão que a gente está fazendo aqui, eu ampliar isso para muitos outros lugares também, né? Quando a Mônica fala sobre a mãe dela, da força e da garra, eu vejo exatamente a mesma coisa vindo da minha mãe. É um outro tipo de amor. Eu tenho certeza que ela quis passar isso para mim. Foi a forma dela de me amar. E hoje eu consigo reconhecer. Talvez antes eu não conseguisse. E várias outras situações, não só com a minha mãe, mas com outras pessoas. E aí talvez por conta dessa idealização do que a sociedade fala que, entre aspas, deveria ser o amor, como a questão do amor romântico, né, num casamento. Se não, enfim, aí a gente pode, né, devagar assim, sobre o que é o amor romântico e esse amor de escolher que a Carla está trazendo, né? E que das dimensões do amor, de cuidado, compromisso, confiança, respeito, e que talvez seja quase impossível. A Lucinha, fiquei. Lucinha falou que ia sair, mas voltou. Um beijo, Lucinha. Lucinha é um amor desde os 7 anos de idade. Esse é um amor constante que se transforma com o tempo e que permanece. Sim. E a gente aqui da base já também ama ela, quebra. Já é o outro amor. E pensando nessas dimensões do amor, eu acho que a gente pensar que a gente não vai ter tudo isso num lugar só e que talvez seja, eu tenho esse amor, né, daqui, eu tenho esse outro amor dali. E eu acho que, Carla, você pode falar muito sobre isso, porque você está, né, sei lá, estudando sobre isso e aí falar desses amores, né, o amor romântico, o amor ágape, o amor
filos, que é da amizade, da sociedade. Então, é importante a gente pensar sobre isso, porque senão a vida, eu acho que fica muito frustrante se você não conseguir entender como é se sentir amado naquela relação. E se faz sentido, né? Para você. Antes da Carla falar, eu queria só fazer um comentário em cima do comentário da Regina Barreto, que ela diz assim: mas nem todo mundo está disponível para investir nessas relações. E não vou enxergar aqui, tem que Eu botar sou muito de acolher, mas nem sempre há uma a reciprocidade. reciprocidade. Pois é, eu acho que isso... eu me lembro que uma vez eu ouvi de um amigo dizendo assim: você joga um bumerangue e espera que esse bumerangue volte para você. Eu acho que a gente é responsável, né, pelas nossas escolhas. E o que a gente, na verdade, está trazendo para aquela relação e recebendo daquela relação. Porque eu acho que também essa escolha, e tem pessoas que você diz assim: não quero botar a minha energia e o meu afeto e a minha intimidade com essa pessoa, porque, de alguma maneira, não está me trazendo benefício. Eu não estou, de alguma maneira, me sentindo acolhida, ou estou me sentindo muito criticada, ou estou me sentindo muito sugada. A gente tem a responsabilidade sobre as nossas escolhas e responsabilidade sobre quem nos deu, quem a gente vai amar e vai escolher, tanto como amigos, né? Filhos é uma coisa incondicional, eu acho que entra numa outra categoria, depois você me explica melhor, Carla, para fazer essa diferença. Mas eu acho que é nossa responsabilidade também não se colocar num lugar vitimizado. Né? Não quero, não estou sendo, não estou me aproveitando também daquela relação, eu não quero aquela relação. Então, acho que... Ela respondeu aqui já, enfim, acrescentou, exato. Quando isso acontece, eu escolho me afastar. Ela faz isso. É isso. Então, na conceituação, as dimensões, a Paty falou um pouco sobre as dimensões do amor, ele abrange, ele precisa de abranger necessariamente o cuidado, o compromisso, a confiança, a responsabilidade, o respeito e o conhecimento. Então, você pode ter necessariamente relações cuidadosas, respeitosas, mas quando a gente está falando dessa qualidade do amor que é trabalhosa, ela necessariamente precisa de abranger. Então, se não há reciprocidade, né, não tem possibilidade do amor se desenvolver aí. E é muito curioso porque onde eu tenho lido, o amor, desenvolver o amor, começa pelo amor próprio. Então, só é possível... E aí, se você consegue trabalhar isso dentro de você, o autocuidado, o respeito a você mesma, você consegue ampliar um pouco mais a qualidade do amor de fato. Eu estava... Essa questão, né, do amor próprio, né? Como é que a gente define, né, o amor próprio, né? O se amar. A questão da autocompaixão, né? Você ter um cuidado, eu acho que é ter um cuidado com você, né? Porque muitas vezes eu vejo pessoas que cuidam muito, mas não se cuidam, né? Cuidam muito do outro e aí às vezes esperam que esse amor venha do outro que ela tá dando, né? Tá cuidando, mas ela não cuida, né,
próprio, e aí você veio com dizendo isso, que como é que foi que você falou, Carla, que para você que o primeiro A que precisa... base da vida amorosa, a base de uma vida amorosa é o amor próprio. A partir disso é que você consegue se relacionar amorosamente com as outras pessoas, nos outras variedades do amor. Mas é a principal. Fala. Não, pode. Enfim, me deu um insight assim, porque eu pensei, porque você vai amar o outro, não porque você precisa dele para se sentir amado, mas porque você quer, né? Não tem. Porque você quer viver a ideia, porque você acha que vale a pena viver uma vida amorosamente, uma ética amorosa. Como que eu posso fazer isso? Porque amar, todo mundo quer ser amado, todo mundo quer amar e ser amado. Não tem ninguém que não queira isso. Agora, a partir daí, e amar e ser amado, um pouco, tem muita ligação hoje com materialismo, com o que eu consigo, o que eu desejo. E a base disso está numa convivência de acolher o outro, de dizer o quanto que o outro é importante. Se eu acordo mal, o que eu vou fazer de cuidado a mim para que eu possa seguir? O outro não vai fazer. Pode até fazer, né? Pode até ter gestos gentis, mas se eu não tiver esse cuidado, eu não consigo. Eu sempre vou ficar no buraco do que eu preciso que o outro me dê. Uma autorresponsabilidade, né? Total, total. Eu anotei aqui, não sei se vocês vão concordar, estou aqui pensando alto, né? Isso pensar publicamente às vezes é perigoso, mas a gente se arrisca, né? Quando você falou dessa ética amorosa, né? Essa palavra ética tem crescido um pouco na minha vida, né? O que eu chamo de ética, né? Hoje eu estava discutindo isso com uma cliente em termos de um projeto dela de mercado, de concorrências não éticas dentro do projeto dela, que é ético, como é que ela faz, como é que ela persiste nisso. E eu gostei quando você falou dessa ética amorosa, eu botei assim, regras, conceitos, princípios construídos com você mesmo e com o outro. Né? Você tem que ter essa construção desse cuidado, desse limite, dessas fronteiras com você e com o outro. Uma das coisas que eu aprendi na minha relação amorosa com o Júlio foi dizer não. O Júlio dizia, se eu não puder dizer não para o outro, eu não posso ter essa relação com o outro. Eu não posso ter uma relação com alguém que eu só possa dizer sim. E aquilo no começo me estranhava, porque a minha avó era um modelo de amor incondicional. Ela se cuidava pouco, ela se doava muito para a família, sabe? E ela tinha esse modelo que foi o meu primeiro modelo, no sentido de que lá atrás foi importante, só que a vida não dá essa reciprocidade para você se você não faz isso com você. Então, essa ética amorosa é com você. Antes Mas de qualquer... a tua avó também pensando, né, Mônica, nesse contexto histórico, cultural, da construção, a tua avó vem de uma outra geração, né? Onde a mulher estava num lugar mesmo de servir o outro. E servir amorosamente era entregar de corpo e alma para a família, para o marido. E ela nem existia, né? E é também por conta dela que a gente hoje, dela e delas, né? Que hoje a gente consegue repensar sobre como a gente pode trazer esse amor para a vida. Eu me lembro que quando eu tive a Beatriz, minha filha, que foi sempre um sonho, eu tive um parto muito longo, né? E aí, quando ela nasceu, eu fiquei olhando e falei, ué, cadê o amor? Eu fiquei muito frustrada, porque na hora eu falei, gente, eu achei que eu fosse ser tomada, sabe, por
amor, essa coisa do sentimento que a gente está falando, eu falei, nossa, na hora que ela nascer muito desejada, eu vou ser tomada por um amor enlouquecedor. Quando eu não fui tomada por isso, eu fiquei assustadíssima. E aí, obviamente, depois, com cuidado, depois do tempo, aí quando aconteceu, eu falei, Pegou. agora. Não, aí eu falei, agora eu entendi. Porque é construção, porque é diário. Porque essa coisa meio romântica do amor à primeira vista, tem um italiano, eu nunca lembro do nome dele, que ele fala de enamoramento e amor. A gente se enamora pelo que a gente vê da gente no outro, pela nossa afinidade no outro. E depois a gente recolhe aquilo e aquilo se transforma na troca de você enxergar o outro. Mas no primeiro momento, e essa questão, você está falando isso em relação à sua filha, em relação à minha filha, a minha sensação foi diferente, porque pela minha história materna, que tinha sido uma história significada na época, que hoje eu ressignifiquei, mas na época era significada como abandono, era quase como se eu tivesse me parido. Né? Outro dia eu escrevi no Instagram uma frase do Khalil Gibran: vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos que a saudade tem de si mesma. Eu me vi ali e falei, tudo que eu não tive eu vou dar. Então era quase uma forma de cuidar de mim. Não era um amor por ela, era um amor pela vontade de ser amada e de amar. E eu acho que isso, a gente talvez, é importante a gente desmistificar esse amor romântico, porque é um amor construído, é um amor com dor, é um amor com conexão com a nossa vulnerabilidade, como eu costumo dizer, com o nosso lado feio. A gente tem medo de ver nosso lado feio. A gente tem um lado feio, sinto muito. Tem uma coisa que a Bell Hooks que fala. Você está com alguém com qualidades admiráveis e defeitos insuportáveis. E é exatamente isso que traz a humanidade. E é exatamente por isso que vale a pena amar essa pessoa. Senão a gente fica no mundo da idealização, da perfeição. E essas experiências dolorosas, elas servem para a gente de ponte, não de desfiladeiro. Fala, tá? Quando eu penso sobre o amor, isso que vocês estão falando, para mim não tem a questão da intimidade, para mim, permeia todos esses amores. Por exemplo, numa amizade, eu preciso me sentir íntima da pessoa, íntima ao ponto de poder ser eu mesma com o meu pior lugar, com o meu lado feio. Então, essa relação faz eu me sentir numa relação de amor, numa relação afetiva, né, romântica, desse amor, né? A mesma coisa, se eu não me sinto íntima daquela pessoa ao ponto de eu poder ser eu, e como a Mônica falou, de dizer não quando eu quero dizer, se eu piso em ovos, se eu estou nesse lugar, para mim, não há amor ali. Não há, né? Se não tem isso. E isso vai também permeia todas as outras relações, na relação de família. Meu pai morava longe, minha mãe mora na minha esquina, mas às vezes eu fico 4 dias sem falar com a minha mãe, 5, mas se eu for falar com ela, eu me sinto íntima. Eu sei que eu posso falar qualquer coisa para ela e eu sei que ela fala qualquer coisa para mim. Com meu pai era a mesma coisa, com meu irmão que mora longe também. Quando a gente está junto, e é isso, não é perfeito. Não gosto de tudo que eles fazem, eles provavelmente não gostam de tudo que eu faço,
mas eu me sinto amada. Eu acho que tem amor. Não é que eu tenho uma mega afinidade, minha família é maravilhosa. Não. Mas a questão da intimidade, de se sentir íntimo de alguém no lado bom e no lado ruim, tô pensando alto aqui com vocês, tá, gente? Realmente faz eu me sentir íntimo. E eu acho que com os filhos isso acontece naturalmente, né? Vai acontecendo. Não sei se, né, quando na vida adulta talvez isso possa mudar, mas com as criancinhas ainda, né, que eu ainda tenho filhos pequenos igual a Carla, eu acho que esse amor é assim, vocês são muito íntimos, né? Eu sei tudo sobre meus filhos, eu acho que eles falam tudo para mim, tem uma intimidade que aí eu não sei, Porque bom, eu vou ah, de adolescência que eu acho que dói muito, né, para os pais, porque eles começam a não ser tão íntimos assim, né, da forma como já era, porque eles precisam da individualidade deles, já não contam tudo, já não falam tudo, tem alguns receios. É uma transição que eu acho que deve bater num lugar não de inexistência de amor, mas difícil, pelo menos para mim, eu acho que vai ser, né, por causa dessa questão, para mim, a intimidade ser um lugar muito importante para eu conseguir reconhecer o amor. mas olha, não é, eu não acho que seja, como fala, por serem crianças. Eu acho que é isso. Eu acho que você escolhe, investe todos os dias nessas crianças. Não, você está certa, verdade. Porque porque senão a gente passa do princípio que se você é mãe, você ama naturalmente teus filhos. E isso não é uma verdade. Por mais difícil de ser dita, isso é também, com filhos, é uma escolha deliberada de poder se conectar. Porque o que a gente... Que nem todas... Aonde eu me conecto? Porque eu sou uma pessoa, eu não sou a mesma pessoa, ou pelo menos não traz as minhas, o meu melhor lado, ou a minha. Com cada filho. Com cada filho, eu me conecto por pontos diferentes. Essa conexão, eu acho uma coisa importante. Não tem, com esse eu gosto mais, com esse eu gosto menos, mas puxam lados meus que eu consigo me conectar mais com um do que com o outro. E isso, eu acho que é isso, e essa mudança da infância para a adolescência, Paty, eu acho que um cuidado muito delicado, porque na infância você acha que você recebe dos seus filhos um amor incondicional. E isso, de alguma maneira, te dá uma segurança, alguém que te ama incondicionalmente, porque depende de você. E que você precisa ver o quanto que também é incondicional essa devolução. Porque na hora que chega na adolescência, há um estranhamento, há um confronto, há um processo de diferenciação e de escolha do adolescente que ele começa a dizer, não é incondicional mais. Tem coisas do meu pai que me incomodam, tem coisas da minha mãe que me incomodam, eu vou divergir. Eu fui na casa do meu amigo, nossa, o pai dele é muito mais legal do que o meu, que raiva que eu tô do meu pai. E como que a gente vai? Aí volta para a gente, né? Quanto que de autoestima, de autoconhecimento, de responsabilidade, aqueles pontos que a Carla trouxe, que eu acho que é super importante, respeito, compromisso, cuidado, reconhecimento, reciprocidade, que eu vou poder dar essa possibilidade do meu filho se distanciar de mim. Você falou isso dos filhos, né? Eu tenho 2 filhos, você tem 3, né, Mônica? A Carla só tem a Bia. E eu não sei se você ouvia muito isso, mas eu ouço isso sistematicamente. Mamãe, quem você gosta mais? E eu tenho que estar pronta. Porque que pergunta é essa, né? Que pergunta é essa, né? Como é que você se sai dessa pergunta? E a minha resposta é filho, filha, amor de filho não se divide, ele se multiplica.
E é assim que eu me saio. E eu estava conversando com a Nani, que minha funcionária está aqui comigo, como se fosse da família, e ela falou que perguntaram a mesma coisa para ela. Eu falei, Nani, fala isso. Ela falou, por que isso? Aí eu estava conversando com ela, é óbvio que a gente tem mais afinidade com um ou com o outro num assunto e no outro, mas o amor mesmo, pelo menos o que eu sinto, não é mais para um ou para outro, mas afinidade, que aí talvez tenha a ver com, né, com conexão, de como você se conecta, sim, pelo menos nesse amor Tem aqui. uma história engraçada na minha casa, a gente estava almoçando, meus filhos eram adolescentes, entre 12 e 15, 17. E aí alguém comentou qualquer coisa, qual é o filho que a mamãe gosta mais? Aí uma das meninas falou, tá na cara, é o Renato. Aí a outra falou assim, claro, tá na cara, é o Renato. Renato, de quem que eu gosto mais? Tá na cara, sou eu. Que não é verdade, mas assim, eu acho que de alguma maneira, talvez pela diferença de sexo, que era o único filho homem, algumas conexões eram diferentes do que as diferenças para elas. E elas viam como, de repente, ou uma tolerância maior, ou uma afinidade maior, não sei. Eu acho que isso, o poder falar disso, o poder perguntar, o poder se questionar, eu acho que é fundamental numa possibilidade de respeito, de diálogo, de cuidado na hora da fala, de leveza, né? Eu estou aqui pensando em vocês falando e eu estou pensando se isso não vem da ideia do amor como um sentimento autônomo que brota e a gente é tomado por ele. Porque se a gente parte do princípio, o amor é alguma coisa que eu sinto, meu filho, e aí eu sinto uma coisa avassaladora. Quando a gente começa a pensar no trabalho, na escolha, nos rituais, essa dimensão dos filhos também, dessa conexão em determinados momentos, alguns vão estar mais conectados que o outro. O quanto que eu vou investir naquilo. Porque senão é algo que fica dado. Eu sinto pasteurizado totalmente, né? Homogeneizado, não tem diferença. E aí fica uma sensação, é verdade isso, porque tem momentos que aquele filho está te demandando mais, está te preocupando mais, né? Como nas relações de amigos. Eu tenho muitos amigos e amigas, na verdade, mais amigas do que amigos, mas tenho amigos. E assim, cada amigo a mim, não sei como é que é com vocês, me mobiliza e me desperta uma conexão que eu às vezes, é quase como se eu pensasse assim, o que eu vou comer hoje? O que eu estou com vontade de comer hoje? Com quem eu estou com vontade de ficar hoje, de sair? Nesse momento do meu ciclo vital, que eu estou viúva, que eu moro sozinha, com quem eu estou com vontade de ir ao cinema no fim de semana? Com quem eu estou com vontade de chamar para almoçar? Né? Eu me conecto com o meu desejo com quem eu quero. E porque é diferente, porque vai me provocar também um lado meu que eu preciso dessa troca para alimentar, para me reforçar, porque o amigo traz um olhar de volta também para você. É um olhar de acolhimento, é um olhar de respeito, é um olhar de valorização que a gente precisa como ser humano, né? Você citou a história lá do episódio lá da escola de São Paulo, que virou uma coisa super dolorosa para todo mundo, né? E aí, assim, não querendo romper esse nosso fio, que eu acho que está ótimo, mas assim, a responsabilidade, eu vi duas formas nas leituras do jornal. Uma solução de botar um polícia dentro de todas as escolas de São Paulo, e uma outra solução, que é o caminho que, de alguma maneira, a gente vai, é de
construir a cultura do diálogo, construir a cultura da reciprocidade, construir a cultura de entender o ponto de vista do outro. É claro que não estou nem comparando, porque tem situações que realmente têm que ser punidas, não estou entrando nesse mérito, mas que a gente consiga ir, que eu acho que é o que a gente busca aqui na hora que a gente tem essa proposta de trazer informações, de pensar publicamente sobre relações, sobre questões do direito, questões de finanças e questões emocionais que trançam a nossa vida para a gente fazer isso da melhor forma possível, né? Não é à toa que o nome é Base Diálogos, na troca, na conversa, eu acho que é um alívio. Um alívio. Vocês não têm a dimensão que eu tenho da diferença que era as comunicações e as relações quando eu tinha a idade de vocês para hoje. É água e vinho. É água e vinho. É muito forte. Vocês são privilegiadas e não sabem o quanto são privilegiadas. Não, eu acho que eu sei, eu acho que eu tenho essa dimensão, sim, mas é sempre bom lembrar. Mas só pegando também o gancho da Mônica, dessa situação, né, que a Carla trouxe, e pensar nisso como sociedade, e desse amor, e aí vem talvez do amor ao próximo, né? E que é aquilo, se você que a Carla falou no início, né? Se você não tem um amor próprio, você não tem nem amor por você, como é que você vai ter o próximo, né? Com certeza, isso faz parte. E aí, a Mônica está falando, eu recebi uma crítica, um pensamento sobre essa situação de uma cliente minha, que ela tem 77 anos, e, quer dizer, não é dela, ela me encaminhou, né? Mas é porque ela é uma professora aposentada, passa a vida inteira lecionando, então isso tocou muito forte nela e no grupo dela de amigas. E ela me encaminhou, porque a gente falou sobre isso em sessão, e ela me encaminhou. E aí, falando da questão da responsabilidade da sociedade, no sentido de. Ela tinha 71 anos e estava ali às 7h20 da manhã trabalhando. Vão dizer, mas é por amor porque ela gostava. Não, ela podia até gostar, mas se ela pudesse escolher, talvez ela não tivesse ali ainda com 71 anos trabalhando. Podia estar escolhendo o que ela queria fazer. E aí a sociedade, né, está muito mais lá embaixo do tipo, não pensar no próximo de dar aposentadorias, né? Condições de vida para os outros. E aí, óbvio, eu estou indo para um outro lugar, mas isso quer dizer amor ao próximo, né? Você pensar como sociedade no envelhecimento, em dar melhores condições para o outro. E aí eu acho que é a questão do coletivo, né? Do amor coletivo, de você pensar realmente, sair do seu lugar para pensar para o outro. Mas, com certeza, sem amor próprio, eu acho que nada disso é possível, né? Esse amor que você está falando, Paty, a gente chama do tal do amor ágape, né? E é essa história, porque se você pensa, um menino de 13 anos, 13 anos, quase da idade da minha filha, né? Que já dava sinais, de que já demonstrava assim, nós, como sociedade, como que eu também não sei. Eu estou aqui lançando, mas eu não tenho ideia. Mas, assim, como nutrir esse amor espiritual pelo outro, não religioso, eu não estou na questão da religiosidade aqui, mas, assim, da gente pensar uma cultura que está morta para o amor, que coloca nossos meninos em situações... Essa não foi a única, essa é que apareceu. No dia seguinte, você me mandou uma. Aqui no Rio, teve... Então, assim, como que a gente vai se responsabilizar por isso também? Por essa base tão violenta, que o único caminho que ele encontrou para lidar com a dor, que estava muito machucado, é pela violência. Uhum. Quem se
trazendo isso para a sociedade, como que a nossa sociedade ensina a amar. E eu acho que, assim, para muita gente, felizmente, eu acho que a pandemia trouxe essa visão sistêmica de reciprocidade em relação ao boy, ao rap que entrega a comida, ao lixeiro que foi varrer a sua rua, ao faxineiro que estava lá pegando o ônibus para trazer, né? O quanto que a gente é codependente um dos outros e como se a gente não cuidar do outro, a gente não consegue cuidar da gente. Ontem eu recebi uma mensagem do pedreiro, do mestre de obras, na verdade, que faz obra na minha casa, e a obra da minha casa está virando uma obra de igreja e não acaba nunca. E chegou na hora da pintura, acabou o piso. E aí eu mandei uma mensagem para ele. E aí eu falei assim, eu queria que você fosse tal dia, será que você consegue me botar na sua agenda? E ele me respondeu, eu me emocionei até. A senhora está na primeira fila na janela. E aí eu falei, caramba, ele se sente visto por mim. Ele me bota nesse lugar porque ele também percebe que ele está nesse lugar em termos de respeito. Sim. Né? Então, isso traz um distensionamento das relações sociais, porque eu não preciso me proteger dele. Eu não preciso me proteger do menino que está lá no sinal, porque, de alguma maneira, eu cuido. Né? E se eu não cuido, eu fecho o vidro correndo. Outro dia eu vi isso. Fecha em frente ao Miguel Couto o vidro, porque tem um menino ali que está roubando o celular, roubou da minha filha. Tá bom, mas qual é a minha parcela nesse afeto social para aquela criança que está ali na idade dos meus netos, assaltando no sinal, à luz do dia, em frente ao Hospital Miguel Couto? Mas E aí, você está falando isso aqui, tem até uma frasezinha que eu tinha, que é: o despertar para o amor só pode acontecer se nos desapegarmos do poder e da dominação. Que é exatamente isso que você está falando, né? Isolamento, a gente vai isolando e desconectando e voltando para esse menino assim, quem acolheu? Onde ele poderia ter ido? Quem poderia ter ouvido esse menino? Não tem. Infelizmente. Se desapegarmos de quem eu perdi, o despertar do amor só pode acontecer... O poder e a dominação. Isso que vocês estão falando, que a Mônica comentou, né, do pedreiro da casa, ações, eu também... Foi importante ouvir isso agora, da questão, né, de respeitar e de como você trata o outro e de se sentir visto. Porque eu acho que as minhas relações são todas baseadas nisso. Qualquer relação, eu acho particularmente que eu vejo as pessoas. Então, eu nunca tive, não me lembro de ter tido problema com qualquer uma dessas relações corriqueiras, como eu vejo que a maioria das pessoas tem com, sei lá, com pessoas do seu cotidiano, o segurança, o porteiro, o não sei o quê. E isso não acontece assim comigo. E talvez seja por essa questão do olhar mesmo, e de fazer o que está ao seu alcance, dando o amor, né? Dando amor. E aí, quando você fala dessa questão da janela, do andar na rua, eu volto praticamente todos os dias para casa, são uns 3 quarteirões, na zona sul do Rio de Janeiro, que é perigosa, né? À noite. E eu acho que do meu consultório até a minha casa deve ter umas 3 ou 4 pessoas, infelizmente, que me abordam. E eu continuo andando do mesmo jeito, eu olho no olho da pessoa, eu falo da minha situação na hora, ó, não, ou sim, ou alguma coisa. Foi há poucas semanas atrás,
o cara veio em mim e falou assim, eu não vou te assaltar, não. Eu falei assim, mas de onde você tirou que eu tô achando que você vai me assaltar? Só à noite. Aí ele olhou assim, nossa, obrigada por me olhar, por falar comigo. E eu falei, tá, mas de onde você tirou isso? Aí ele falou lá o que ele queria, eu falei, ó, não sei o que lá, mas conversei com ele, entendeu? O que eu tô querendo dizer com isso, não, gente, existe sim violência, a gente tem que tomar cuidado, mas eu acho que eu me cuido. Nunca aconteceu nada comigo. Nunca aconteceu nada comigo. Nesse sentido. E talvez seja, não porque eu sou destemida, não porque eu não me cuido, óbvio que eu sou atenta, a gente vive, né, num lugar onde ninguém tá seguro em qualquer situação, não é por ter mais ou menos, né? Porque você vê, acontece na escola e tal, mas se a gente for para esse lugar do amor, de olhar o outro, né? Doar o que você pode doar naquele momento, que às vezes é só atenção, né? Isso é amor e a pessoa talvez já se sinta amada, isso, enfim, propague de alguma forma na sua vida. E aí a gente amplica para quantas pessoas são invisíveis, né? Como você propagar isso e dizer isso, né? Olha, se eu sou invisível, é muito... você está falando dessa... Outro dia a gente estava passando aqui também, nessa mesma história de vocês. E aí tinha uma família, um pai, uma mãe e uma menininha ali na rua. E a Bia passou e se conectou com a menininha. Tipo, sabe aquela coisa de criança? Ela deu tchauzinho, elas fizeram um negocinho, sabe? Olhou para ela, o pai olhou para mim, sabe? O olhar dele dizia tudo e ele riu. Então, assim, é muito pouco isso. O olhar é muito, mas ainda a gente não consegue ter dimensão e a gente não consegue ouvir de fato o que essas pessoas estão precisando, porque a gente também está na nossa bolha aqui. Então, como ampliar isso, eu acho que é um caminho da gente, um outro braço do que a gente tem falado, mas do que a gente falou hoje, mas assim, como que a gente pode despertar isso para que a gente possa construir uma sociedade mais amorosa? Eu tenho uma frase que eu ouvi, enfim, que eu falo muito, né? Que é: a vida é simples, mas não é fácil, né? Parece simples, é só dar amor, né? Mas, né? É só amar, dar amor, só fazer isso. Mas não é fácil, tem um monte de coisa, tem as questões sociais, tem a desigualdade, tem não sei o que lá. Mas é simples, né? Mas não é fácil, né? Então a gente vai fazendo o que é possível. Simples pode ser, mas requer esforço. É trabalhosa. A gente está caminhando para o fim, já praticamente acabou, a gente vai ter que começar a fechar, mas eu vou ler aqui, a Lourdes escrever: como derrubar a barreira que o outro constrói, dificultando uma aproximação. Você não consegue chegar. Muitos com olhos vendados. Posso falar uma situação que aconteceu comigo que talvez responda isso? Eu não sei se vai responder, né? Como uma barreira. Tinha um porteiro, uma pessoa que trabalhava no prédio da minha mãe, que ele estava sempre com a cara assim, ó. Ele sempre fechado, ele não dava um sorriso, não falava nada. Aí, sempre que eu ia lá, eu falava: oi, bom dia, tudo bom? E ele sempre de cara feia, sempre me tratando mal, sempre parecia que ele não queria estar ali. Só que aquilo não me afetava, assim, de eu vou ficar com raiva também, vou tratar ele mal. E eu falei: eu vou vencer esse moço. Aí todo dia eu entrava, eu falava: bom dia. Um dia chegou da Páscoa, eu levei uma caixa de bombom para ele na Páscoa. Tipo, provavelmente ninguém faz isso com ele. Óbvio que tem a responsabilidade dele nisso. Mas eu quis fazer diferente, porque eu acreditava nisso. Demorou, tá? Um ano depois, hoje em dia eu chego lá, ele abre a porta, ele faz tudo, e a gente troca ideia, e a gente conversa. Porque, não sei, de alguma forma eu conseguia ver que tinha alguma coisa nele ali que precisava de carinho e de amor, que ele não conseguia fazer as pessoas sentirem isso por ele.
E aí, né, falando, eu fui quebrando, mas é porque eu vi que ali eu, enfim, ia sair alguma coisa e que eu precisava dar isso para ele e eu tinha para dar. Talvez eu não tivesse, às vezes a gente não tem, e tem também saber os seus limites, né? Eu não sei se vai ao encontro da sua questão, mas eu fiquei pensando agora, e talvez seja um tema importante para a gente trazer numa outra live, que é o medo. O medo é um sentimento mais primitivo do ser humano e do animal, porque é o medo que dá a condição de sobrevivência. Ou você ataca ou você foge, né? É o nosso cérebro reptiliano. Então, o medo traz, e o medo geralmente é pelo desconhecimento. É pelo desconhecimento. Todos os exemplos que a gente trouxe aqui hoje, em termos de questões de amor social, fala do medo ou não medo. Então, eu acho que assim, eu queria, para fechar isso aqui, é que, pelo menos no meu pedacinho, é que as pessoas, né? Eu abri a outra frase, a outra live com essa poesia do Guimarães Rosa, que acaba só com isso. O que a vida quer da gente é coragem. E eu acho que é coragem para a gente estar aqui, para a gente poder amar, muitas vezes, sem reciprocidade, e aí também retirar o nosso investimento, não se vitimizando, mas fazendo escolhas, porque eu acho que a gente precisa, né? Aceitar as mudanças do ciclo vital e poder fazer outros vínculos, porque nós somos humanos, nós precisamos do amor do outro por nós e precisamos amar. Tão importante como ser amado é amar. Então, que a gente possa pensar uma próxima live, Paty, sobre isso, sobre medo e como é que a gente constrói formas de lidar com esse medo. Queria agradecer super, super, super você, querida. Foi ótimo, ótimo sua presença aqui. Se você estava com medo ou tensa, não transpareceu nem um pouquinho, acrescentou muito. E vamos combinar outras vezes, Carla, porque valeu, tá bom? Muito obrigada. Eu acho que é isso. A amorosidade traz aconchego e eu fiquei realmente confortável logo no início. Então, que a gente possa praticar isso, esse acolhimento, para a gente poder ir enfrentando o medo. Obrigada, gente. Obrigada, Carlinha. Volte sempre. A porta da base de aula estará sempre aberta. Obrigada. A live vai ficar gravada. Se vocês puderem divulgar para a gente, agradecemos. Vai estar no nosso Instagram e no YouTube. YouTube. Um beijo, pessoal. Até semana que vem. Tchau.